Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e que tenham gostado da aula passada. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente já falou antes, mas para que eu possa passar para frente para o próximo conteúdo, que será o compasso simples e o composto, eu preciso relembrar o que é a fórmula de compasso, certo? Dentro do compasso simples. Então, a aula de hoje é sobre fórmula de compasso. O compasso simples não precisa se preocupar, tá? A gente vai ver ele na próxima aula. Eu vou explicar o que é o simples e o que é o composto, compasso simples e composto. Mas para isso eu tenho que falar de fórmula de compasso dentro do compasso simples. Então, o que a gente tem que entender nessa aula? É apenas como funciona a fórmula de compasso, certo? A fórmula de compasso vocês já conhecem. Ela tem um número em cima e embaixo, e ela vem no começo da partitura, logo após a clave de Sol ou a armadura de clave. Veja estes exemplos. O primeiro caso que a gente vê, qual o número que está escrito em cima? Quem é o número superior? É o número 2. Vocês se lembram que tipo de compasso era aquele que tinha dois tempos? É o compasso do tipo binário. Bom, o binário, como eu já falei, é um compasso que tem dois tempos. E como que a gente lê essa fórmula de compasso? Vocês se lembram? Com o número 2 em cima e o 4 embaixo, a gente fala 2 por 4, certo? Agora olhem ali, ó, pro lado direito. Quem que é o número superior? O número superior é o número 2. Significa então que é um compasso do tipo binário também. Quantos tempos ele tem? Dois tempos. O número de cima é o 2 e embaixo é o 2. Então, como que eu faço a leitura desse compasso? Eu digo que esse é um compasso 2 por 2. Muito bem, vamos prosseguir. Olhem para o próximo. Em cima, nós temos o número 3. O número 3 indica um tipo de compasso chamado ternário. O compasso ternário é aquele que tem três tempos, certo? Como que a gente lê esse compasso quando tem o número 3 em cima e o 4 embaixo? A gente lê 3 por 4. Olha ali o próximo. O próximo também tem o número 3 em cima, então trata-se de um compasso do tipo ternário, que contém três tempos, mas o número de baixo agora mudou, né? Tem o 3 em cima, o 8 embaixo, então como que eu vou ler ele? Eu vou ler 3 por 8. Muito bem. Veja o último caso. Eu tenho o número 4 em cima. Esse é o tipo de compasso quaternário. Quantos tempos tem o compasso quaternário? 4. E com o número 4 em cima e o 4 embaixo, eu vou ler 4 por 4, certo? Estes são alguns dos tipos de compassos. Vocês sabem que nós temos mais porque a gente viu antes, certo? E a gente vai ver aqui de novo também. Bom, o número superior, ele pode ser então o número 2, que mostra um tipo de compasso que a gente acabou de falar, que é o binário, que tem dois tempos. Também podemos ter o número 3, que representa o compasso do tipo ternário. Também podemos ter o número 4, que é o compasso do tipo quaternário. Agora vamos lá, hein? Vai ter que usar a memória. Tinham mais dois números. Alguém se lembra?
Quem eram os outros dois números? Vou dar uma dica. A gente soma o binário mais o ternário, ou o contrário, ternário mais o binário. Qual é o tipo de compasso que a gente vai ter? Se eu somar 2 mais 3 ou 3 mais 2, eu vou ter 5, que é o compasso do tipo quinário. Legal. E agora, vocês se lembram agora do último tipo que a gente tem? Então, vou dar uma dica. Agora, nós iremos somar o ternário mais o quaternário ou o quaternário mais o ternário. E aí, se lembraram? Então, se eu somar 3 mais 4 ou 4 mais 3, eu vou ter 7, que corresponde ao tipo de compasso setenário. Muito bem. Então, pessoal, esses são os números superiores que vêm na parte de cima da fórmula de compasso, certo? Então, vejamos um exemplo. Eu vou colocar embaixo, para mostrar para vocês, o número 4, certo? Então, tá aí o número 4. Não vou mudar ele. Então, vamos lá. Número superior, quais são as possibilidades? O número 2 ou o número 3 ou o número 4 ou o número 5 ou o número 7, certo? Essas são as possibilidades no compasso simples, que depois a gente vai aprender que no composto podem ir outros números. A gente falou sobre o número superior. Vamos falar agora do número inferior. Bom, o número inferior, vocês já conhecem eles, tá? Mas será que vocês vão se lembrar? Eles são os números representativos. A gente já viu quem são os números representativos. Para quem não se lembra, aqui vão eles mais uma vez. A semibreve ela é representada pelo número 1. A mínima é representada pelo número 2. A semínima pelo número 4. A colcheia pelo número 8. A semicolcheia pelo número 16. A fusa pelo número 32 e, por último, a semifusa, o número 64. Veja que todos os números são sempre multiplicados por 2. Eu pego a semibreve, que é 1, multiplico por 2, dá 2, que é a mínima. Eu pego a mínima, multiplico por 2, que é o número 2, vai dar a semínima, que é o número 4. Eu pego o número 4, multiplico por 2, que vai dar a colcheia, número 8. Pego o número 8, multiplico por 2, vai dar 16, que representa a semicolcheia. Pego o número 16, multiplico por 2, dá 32, que vai representar a fusa. E por último, eu pego o número 32, multiplico por 2, que dá 64, que vai representar a semifusa. Certo? Então, estes são os números representativos. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Eu tenho todas essas possibilidades, tá? Para colocar como número inferior na minha fórmula de compasso. Mas alguns números são os mais utilizados. Tem algum desses aí que nem são utilizados. Os mais utilizados estão aqui, ó. O 2, o 4 e o 8. Ou seja, a mínima, semínima e colcheia. Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Para esse exemplo, eu vou colocar em cima o número 2, que vocês já sabem, né? Ah, trata-se de um compasso binário, porque tem dois tempos. Legal. Então, embaixo, qual número eu posso ter? Aí, ó, os números representativos. Embaixo eu posso ter o número 1, ou eu posso ter o número 2, ou o número 4, ou o número 8, ou o número 16, ou 32, ou, por último, o 64. Essas são as possibilidades de números que podem ir embaixo, certo? Muito bem, agora prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, pessoal. Olha lá em cima, ó, o número inferior é igual ao número representativo. Eu acabei de mostrar isso anteriormente. Mas a gente vai ver também que o número representativo e o número inferior representa a unidade de tempo. A gente vai falar mais de unidade de tempo na próxima aula. Mas aqui a gente já vai aprender as coisas mais importantes sobre a unidade de tempo. Vamos voltar no exemplo igual o que foi feito na apresentação anterior. Eu tenho o número 2 em cima, certo? E aqui eu vou ter a minha unidade de tempo. A minha unidade de tempo, ela varia de acordo com o meu número que está embaixo. Olha como é fácil, é muito fácil. Vamos lá. Primeiro, se o número de baixo é 1, a minha unidade de tempo é a semibreve. Agora pense, eu vou trocar para o número 2. Quem que vai ser a minha unidade de tempo? Quem que é a figurinha? Se eu mudar do 1 para o 2, a minha figura será a mínima. A mínima será a minha unidade de tempo se o número 2 estiver embaixo. Agora eu vou mudar para a figura número 4. Quem será a minha unidade de tempo, então? Se eu mudar para a figura número 4, a minha unidade de tempo agora é a semínima. Muito bem. E se eu mudar do 4 para o próximo número representativo, que é o número 8, quem vai ser a minha unidade de tempo? Será a colcheia, porque o número 8 representa a colcheia. E se eu mudar do 8 para o próximo, né? Multiplicar por 2, vai dar o 16. Quem vai ser minha unidade de tempo? A minha unidade de tempo será a semicolcheia. E agora, se eu trocar o número de baixo, 16, multiplico por 2, eu vou ter outra figura, outro número, uma outra figura sendo representada pelo número representativo. Qual vai ser essa figura? Vamos ver? Está aí. A minha unidade de tempo será a fusa. E por último, peguei o 32, multipliquei por 2. Quem que vai ser a minha unidade de tempo? Bom, primeiro que o número de baixo vai para 64. E a minha unidade de tempo vai ser qual figura? A semifusa, pessoal. Agora é o seguinte, ó. Vocês vão lá e peguem, se vocês não imprimiram a folha, imprimam agora, tá? A folha de exercício de vocês, para que vocês possam responder os exercícios nela, tá? Então, para o vídeo aí, dá um pause. Se você ainda não está com a folha, vai lá e imprime. E aí depois você volta para resolver os exercícios. Se você está sem a folha, quiser fazer numa folha
sulfite, avulsa, pode fazer, mas eu acho melhor pegar a folha agora, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. O exercício número um e número 2. O número um, quais são os números superiores? Vamos lá. Nós temos 5 números superiores. Tentem escrever na folha de vocês. Se você conseguiu responder, maravilha. Se você precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo agora. Legal. Aqui vai a resposta então, tá? Então, o primeiro é o binário, que é o número 2, depois o ternário, que é o 3, depois é o quaternário, que é o 4, e depois o quinário, que é o 5, e depois o centenário, que é o 7. Se você acertou, muito bem. Se você fez alguma confusão, não tem problema. Responda na folha, corrija e vamos para a próxima pergunta. Ixi, essa aqui está muito fácil. Então aí, ó, no número 2, qual tipo de compasso estes números representam? Eu respondi isso na questão anterior. Pensem, o número 2 é o tipo de compasso. Qual tipo de compasso que é? Então vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês responderem, tá? Se precisar de mais tempo, dá um pause no vídeo e responda, tá bom? Então vai lá, vou dar um tempinho aqui para vocês, manda ver. Se você está com dificuldade para responder, aqui vai o primeiro, hein? O 2 é o binário. Agora, se tinha alguma dúvida, acho que vocês conseguem resolver o resto. Vai lá, mais um pouquinho de tempo. Muito bem, aqui vai a resposta então, hein? Vamos lá. Binário. O 3 é o tipo de compasso ternário. O 4 é o tipo de compasso quaternário. O 5 é o tipo de compasso quinário. E o 7 é o tipo de compasso setenário. Muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos para as questões 3, 4 e 5. Primeiro, quais são os números inferiores? Então vamos lá, ó, vou dar uma dica, tá? O primeiro número inferior é esse aqui, ó. É o 1. Agora vocês aqui vão terminar de colocar. Deixa eu dar uma dica de quantos números são. Deixa eu ver. Terão 7 números, tá? Então vai lá, um tempinho aí para vocês responderem.
Vamos lá então. Lembrem-se que para a gente achar os números inferiores, eles são os números representativos. Então, eu tenho o número 1, aí eu tenho que multiplicar ele por 2, que vai dar 2. Aí eu pego 2, multiplico por 2, que vai dar 4. Aí eu pego 4, multiplico por 2, que dá 8. 8 multiplica por 2, 16. 16 multiplica por 2, 32. E 32 multiplica por 2, 64. Pergunta número 4. Quais figuras estes números representam? E aí? Vamos lá, hein? Vou dar uma dica e vou dar um tempinho para vocês responderem. Número 1 representa essa figura, ó. Agora é com vocês. E aí, conseguiram escrever já todas as figuras? Se não conseguiu, dá um pause agora, porque eu vou mostrar aqui as respostas. Então vamos lá, vamos às respostas. O número 1 é semibreve. Em seguida é a mínima. O número 2 representa a mínima. O número 4 representa a semínima. O número 8 representa a colcheia. O número 16 representa a semicolcheia. O número 32, a fusa. E o número 64, a semifusa. Muito bem. Agora, nós vamos para a questão 5 aí da folha de vocês. Circule os números e figuras mais utilizados. Alguém se lembra? Será que vai ter que voltar ao vídeo e assistir desde o começo? Se for preciso, dá uma parada no vídeo e volta. Tentem se lembrar. Vou dar um tempinho aqui para vocês tentarem se lembrar. Lembre-se que eu fiz um círculo azul em volta de alguns números que eram os mais utilizados para ser o número inferior. Bom, segue aí a resposta então. Ó. Os números mais utilizados são 2, 4 e 8. Consequentemente, as figuras serão a mínima, semínima e colcheia. E agora nós vamos para a parte final da nossa aula com o exercício 6 e 7. Vamos lá, hein? Os números inferiores são representados pelos. Lembra que tinha aquele número que representa uma figura? Quem são eles? Os números representativos. Os números inferiores também representam a. Lembra que eu falei que um número representa uma figura? E que essa figura a gente também vai chamar por um outro nome. Esse outro nome era abreviado por U.T. Que é a unidade de tempo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!